está começando o 4º episódio do Papo de Consultor, com Laíre Cavallero e Marconi Barbosa. Vou interromper você. É o terceiro, desculpa. É porque no ao vivo não tem dessa, meu amigo. Então, é o terceiro, quis me adiantar. Mas hoje é um prazer muito grande receber o líder, né, o proprietário da RK Consórcio, Rafael Kizan. Eu tive a oportunidade, né, de já fazer um treinamento com a equipe do Rafael, inclusive por indicação do Marconi, logo no começo da RK, né, Rafa? Tava começando, tava colocando o prédio aqui perto da Alcindo Castella ainda, né? Isso. E a gente quer entender como é que foi essa mudança, em que nível vocês estão agora. Mas antes de você se apresentar, né, Marconi vai falar um pouquinho sobre esse nosso projeto. Hoje é o primeiro episódio ao vivo do Papo de Consultor. Fala pra gente qual é a ideia, Marconi, do Papo de Consultor. Gente, o projeto do Papo de Consultor é que, dentro de uma conversa com empresários, nós conseguimos diagnosticar algumas situações. Problemas esses que a gente consegue solucionar. A Câmara de Consultoria hoje tem uma equipe multidisciplinar que consegue atender a classe empresarial da nossa região e acreditamos que na conversa a gente consegue transmitir essa informação para vocês. Rafael, você participou um pouquinho do início da Câmara de Consultoria. Muita coisa você deixou de acompanhar pelo teu lado empreendedor, mas queria te adiantar aqui algumas novidades que temos na Câmara de Consultoria. Eu não lembro se a gente conversou sobre o início desse projeto, né? Porque antes era uma outra coordenação, uma outra ideia. Outra gestão, né? E agora a gente está com um projeto mais bem consolidado. Isso se iniciou pelo cenário do mercado que nós temos aqui na nossa região. Você sabe que eu trabalho com um projeto de fomento, né? Credenciado junto a bancos fomentadores. E as empresas, elas apresentam um cenário que não é propício para a liberação desses recursos. O dinheiro existe, ele está disponível, mas as empresas não estão prontas para receber. E essa falta de organização, essa falta de projetos dentro das empresas, estou falando de todos os portes, tá? Principalmente micro e pequena empresa, tá? Desde o MEI até pequeno porte, médio porte. As empresas, elas precisam de uma orientação mais próxima, mais técnica, para que elas se adequem a esses tipos de investimentos. E não é o que a gente encontrava. E foi aí que surgiu a ideia de apresentar uma proposta para a Câmara de Consultoria, porque ali nós temos a CDL, uma casa representativa, que tem um nome enorme na nossa região e nacionalmente também, para levar isso para o empresariado. Foi aí que surgiu a ideia. O podcast é um braço de vários outros projetos que nós temos lá, mas a ideia justamente é isso. E é de falar com quem está na linha de frente, né? Quem é que está enfrentando o problema, né, de peito aberto. E aí já fica deixa, Rafael, para tu apresentar, né, o que você faz, com o que você trabalha, que a gente vai falar muito sobre vendas, que todo mundo sabe que é um tema que eu particularmente adoro falar. Bom, eu sou Rafael Kizan. Todo mundo me conhece como Rafael Kizan no ramo de consórcio. Eu já atuo há 6 anos no mercado, então não sou um iniciante. De fato, eu entendo como se faz, de que forma faz. Só que, realmente, o cenário hoje ele veio trazendo algo que ou a gente se adequa, acelera, ou vai ficar para trás, né? Então, toda essa questão sobre a questão de vendas e consórcio, a pandemia trouxe para a gente um sair da zona de conforto, né? Se renovar, se reinventar para trazer mais resultados, tá? Então, o que eu quero para vocês trazer aqui para todos vocês é que se você não melhorar, se você não se adaptar, se você não inovar, o resultado ele não aparece, né? Então, eu já tenho hoje uma estrutura que fica ali na Diogo Moya. Então, é uma estrutura onde permanece a gente reter ali mais ou menos uns 60 profissionais, trazendo oportunidades para, principalmente a oportunidade que eu estou tendo e estou dando hoje, justamente para supervisores, né? Onde esses supervisores, eles às vezes têm já uma capacidade de gerenciar algo maior, algo melhor, mas muitas vezes essa oportunidade não está sendo dada. Então, estou querendo atingir eles, estou querendo incentivá-los, assim como foi comigo, e dar essa oportunidade de crescimento. Então, iniciando eles na base de consórcio, justamente agora nessa nova roupagem. Então, por exemplo, eu acabei de até receber uma crítica aqui, porque eu só quero estar na live, eu só quero fazer vídeo, isso ou outro, mas é o que o cenário pede. Então, se a gente está hoje nessa situação, é porque é fundamental a gente migrar.
Né? Muitas pessoas... Paulo Vieira, ele fala sobre isso. Se você não for pro digital, você vai sumir. Entendeu? Eu vi uma live que ele falava, uns vídeos. Se você não for pro digital, se você não for pra internet, se você não for mostrar a tua cara, você vai sumir. Vai perder vez para muitas vezes. Então, a gente tem vários profissionais de consórcio hoje. Alan Caçula, Joelson, Maíra, entre outros, que viram essa necessidade de adequar conteúdos para o público que é carente do consórcio, e eles começaram a estourar. Tanto que vai ter um evento grandioso em São Paulo, que é daqui a 2 dias, reunindo todos esses caras profissionais, né? Então, o objetivo é justamente levar essa nova roupagem de vendas, essa nova roupagem de captação, que envolve justamente a rede social. E se você não saber se adequar a ela, se você não souber entender ou migrar para o marketing digital, você vai patinar. E tem gente vendendo milhões com pequeno esforço, e tem gente vendendo milhões com muito esforço, né? Só que essa transição às vezes é demorada. Então você precisa estar, às vezes, atuando nos dois até consolidar 100% em uma plataforma que é justamente a digital, certo? Bacana. Essa área de vendas é bastante volátil, né? Varia bastante. Como você ingressou nesse mercado, Rafael? Qual foi o início? Bom, meu início ele foi maluco, né? Todo vendedor tem que ser maluco, cara. Meio senão... louco. Eu tava cavando, eu digo pros jogadores, eu nem contava mais a minha história, mas eu tava cavando sapata quando eu encontrei o consórcio, né? O consórcio, ele vem para mudar a vida de quem é realmente um profissional, quem se dedica. Então, eu cursava contabilidade. E larguei a faculdade, né? Quando eu me deparei ao consórcio. Só que, durante a faculdade, eu fiz estágios, me retiraram do estágio, 2 meses parado, sem emprego, sem nada. Meu pai, ele tem uma história triste, né? Todo mundo tem, mas meu pai, infelizmente, ele estava doente, ele tinha câncer, então a gente acabou perdendo um pouco de tudo ali. E eu tive que dar um jeito de conseguir comida, alguma coisa, porque o que meu pai recebia de ajuda do governo era muito baixo. Aí foi que eu fui cavar sapata, ganhei R$150 para cavar 12 sapatas de quase 3 metros de profundidade, e era muito ruim. Tanto que a minha mão ficou só calo. E aí o meu tio, foi até meu tio que deu a oportunidade, falou, esse menino não vai aguentar não, meti luva e fui. Aí foi que no WhatsApp, tanto que o WhatsApp ele estava iniciando, no WhatsApp chegou uma notificação, vaga para vendedor de consórcio. Tinha que ligar. Né? Tinha que ligar para poder você marcar a entrevista e participar. Eu não liguei, só peguei aquele trem, fui, me arrumei e fui. Olha, tio, vou numa entrevista. Peguei e fui. E aí cheguei lá. E aí, Rafael, como é que é e tudo? Só vim aqui. Com quem é? Não sei. Só vim. Tava o endereço e vim. Aí foi que eu aceitei, passaram a proposta, justamente porque a gente estava conversando ainda agora aqui, né, no off, que era sem carteira assinada, ainda permanece sem ser. É comissionado, mas é a melhor oportunidade do mundo para vários profissionais. Você receber pelo seu trabalho é muito melhor você receber por salário. E aí é muito importante a gente falar isso, Rafael, porque durante o processo de recrutamento e seleção a gente encontra muita resistência de gente que quer atuar na área de venda porque fala, mas eu não é CLT, não é... E a gente tem essa prerrogativa de ser um representante comercial. Isso. E aí você trabalha 100% por produtividade. Eu costumo fazer uma comparação de quando eu era funcionário público. Eu trabalhei no Detran durante 2 anos. Se eu trabalhasse muito, se eu trabalhasse pouco, eu ia ganhar a mesma salário. Coisa. Exatamente. Agora, com vendas, se eu trabalhar muito, não só trabalhar muito, trabalhar certo, né? E muito, eu vou ganhar muito. Exatamente. Se eu trabalhar errado e trabalhar pouco, eu vou ganhar pouco. Então, quando eu comecei na área de vendas, foi o primeiro pensamento que eu tive, cara, com 18 anos. Eu falei, cara, isso aqui é sensacional, porque eu tenho a possibilidade de fazer meu salário. E quanto a maioria das pessoas pensava, não vou ficar aqui porque não tem salário. Né? Ou seja, eles acham que não tem salário, mas na verdade você pode fazer o seu salário. Exato. Ainda existe essa dificuldade, Rafael? Eu tô falando isso de 12, 13 anos atrás. Hoje ainda tem? Existe. Mas essa dificuldade ela não vem dos profissionais que estão se candidatando. Ela vem mais das famílias, porque isso é uma questão cultural. Aí, voltando ao assunto do que eu estava retomando aqui, a minha mãe, quando eu ingressei, ela não queria. Sai disso. Eu era estagiário, ganhava R$400. Porra, R$400, puta que pariu. Tá foda, não dá pra fazer nada. O que eu fazia com R$400?
minhas passagens, mantinha na faculdade. Eu pegava uma panela de feijão, sendo muito sincero mesmo, fazia o feijão, botava na geladeira e era água, ovo e farinha, era só isso. Entendeu? Era o que dava para fazer. E foi quando eu entrei no consórcio, a minha mãe aqui relutante para eu sair procurar algo melhor, né? Sendo que eu estava 2 meses sem fazer porra nenhuma em casa, cavando sapata, puta que pariu, né? E foi que foi difícil, é porque o cenário ele é difícil. Já para quem está iniciando não é fácil, é aquele que tem determinação. E aí entra a cultura do pai, a cultura da mãe, a cultura da avó de ter aquela estabilidade. A pandemia mostrou que o salário ele não tem nada de garantido. Estabilidade não existe, né? Exato. Tem que ter um garantido. Garantido é o teu trabalho, é a tua dedicação. Porque entrou pandemia, saiu todo mundo. Muita gente foi demitido. Entendeu? E aí foi que passou 30 dias. No meu último dia de 30, eu vendi e bati a meta acima de todos os vendedores. Fui vendedor campeão, ganhei R$4.000. Aí quando eu cheguei em casa, ganhei 4 mil, mãe. Aí olhou e tal, comprei algumas coisas, comprei uma máquina para ela, e aí cheguei com uma roupa, gastei R$1.000 de roupa, porque eu gostava de trabalhar no marketing pessoal, isso é importante nas vendas. E aí foi que no outro dia ela, tu não vai trabalhar? Aí eu olhei mamãe, desculpa, essa porra é doida. Agora não era para trabalhar, agora tá me acordando. Mas ela viu que dá certo. Então você que está iniciando com vendas, você que tem essa dificuldade, a sua mãe, a seu pai precisa saber que é você o responsável por fazer aquilo dar certo. Não é o teu chefe, o teu líder que está perto, é você. Então, a partir daí, você começa a gerar mais fluxos e mais engajamento. E levar dinheiro para casa. Você falou da pandemia. Como é que foi? Como é que está sendo, né? Eu vou falar um palavrão, foi foda pra caralho, olha, velho. Eu quase fechei. Porque, assim, tinha alguns profissionais que estavam parando justamente porque tinha familiares que não poderiam ter a possibilidade de risco, né, dentro de casa. E esse deslocar, né, trazia um medo para a família, trazia um medo, porque, vamos supor, minha mãe ficou doente porque pegou Covid, porque eu que saio. Então, eu sou culpado pela morte da minha mãe, então a pessoa ficava com medo. E a gente perdeu muitos profissionais com isso. A partir daí, o que aconteceu? A produção caiu, aí chegou o momento de fechar a empresa, porque o governador mandou fechar, aí fudeu tudo, foi foda, porque não dá. O que a gente fazia? A gente preparou contratos, porque a gente na carteira assinada, né? Então não era trabalho essencial, então a gente forjou ali contratos, empresário tem que dar um jeito para poder os meninos continuarem a se deslocar. A gente trabalhava meia porta e bora trabalhar. E aí foi que a gente teve que se reinventar, dar um jeito, porque senão todo mundo precisa. O pessoal vive de comissão, né? Não tem aquele fixo ali para eles. Às vezes é baixo, né? Mas poderia ganhar muito mais no comissionado. Mas tinha que se virar. Então se reuniam na casa de um, de outro, mas não foi fácil. Tanto que eu até procurei o Marconi, né, para poder tentar pegar um fomento para segurar, mas graças a Deus não foi preciso. A empresa ela voltou e hoje a gente está ali mais de quase 40 funcionários ali dentro, quase 40 com representantes comerciais, supervisores, líderes, e se empenhando todos os dias para poder trazer para si o sonho de mudar de vida, porque o consórcio ele traz isso, né? Antes a gente fala de venda, de liderança mais a fundo, o consórcio ele é a oportunidade para quem quer realmente mudar de vida. Por exemplo, eu larguei a porra da faculdade. Larguei mesmo, porque eu trabalho por dinheiro, né? Tenho conhecimento eu vou estudo. Então preciso de grana. Então larguei. A minha mãe, tu vai, vou largar, porque eu preciso de grana. Tem gente que se forma aí para burro, às vezes não consegue ingressar no mercado. Então, é muito melhor a gente construir essa carreira que já é meio que imediata, né, no consórcio, que você vendeu, ganhou. Tem vendedores que são 21 anos, 22, 18, ganhando 3, 4 mil reais. Porra, nunca ganhei isso, entendeu? Quando eu ganhei o meu dinheiro, eu tinha visto 3 anos. Nem meu pai tinha ganho 4 mil reais. Eu não sabia nem o que fazer. Então, o consórcio ele trouxe isso. Porém, para aquelas pessoas que trabalham de uma forma correta.
Porque também tem profissionais, como qualquer área, que trabalham de forma errada. Então, o consórcio ele precisa ter um destaque, mas principalmente para aquelas pessoas que são éticas, para aquelas pessoas que acompanham principalmente o cliente, porque ele está investindo, né? E aquelas pessoas que não precisam degradar a profissão do outro ou algo do tipo. É só o seu trabalho atrai os profissionais. Então, o mercado está sedento por isso. Rafael, em momentos de crise, as pessoas ficam mais reticentes em fazer qualquer tipo de investimento, principalmente investimento que requer um planejamento muito maior, como um consórcio de uma casa, um carro. O que vocês fizeram de diferente para que as pessoas pudessem estabelecer o consórcio como uma prioridade, sair ali das coisas que seriam de investimento para o futuro para uma prioridade? Porque para aumentar a venda é preciso fazer isso. Como é que vocês fizeram? Cara, antes de entrar nesse ponto, o consórcio, para você ter noção, esse risco de morte, esse risco de perda, muitas famílias começaram a querer ter o seu bem, imóvel, automóvel, porque se morrer, pelo menos deixei alguma coisa para minha família. Se eu fiquei doente, tem aonde a minha família ficar. Então, cresceu a necessidade de saber que precisa. De segurança não estava mais no salário, estava assim em patrimônios e bens. Então, para você ter uma comparação de janeiro até maio do ano passado, comparado a este ano, o consórcio ele teve uma crescente de 32%. Nossa. Entendeu? Então, em meio à pandemia, o Brasil, essa última lockdown foi o lockdown que fechou quase todo o Brasil. Então, mesmo quase fechando todo o Brasil, o consórcio ainda teve uma crescente. Então, ele trouxe realmente o acesso até o cliente que fica em casa, né? E possibilitando ele realizar o seu sonho. Mas trazendo para o cliente aquela segurança de deixar algo, deixar uma herança, deixar uma segurança, um bem que possa se converter para ficar tudo ok. Igual no seguro. Quando começou esse trabalho de seguro de vida, todo mundo quis isso no momento. Por quê? Pô, se eu morrer, pelo menos tem uns 300, 100, 200 mil aqui para minha família com seguro. Entendeu? Então, o consórcio ele teve uma crescente. A pandemia ela trouxe a realidade que ou você conquista agora ou você não conquista, entendeu? Porque o tempo é curto demais para a gente perder tempo com futilidade. A nossa vida ela é curta demais para a gente perder tempo com festa, com balada e não investir na gente. O correto primeiro é você investir em você para depois curtir. Só que tem gente que faz o oposto, né? Tem gente que, em primeiro lugar, curte, vive, aproveita e aí morre trabalhando, e tem gente que trabalha pra caralho e depois aproveita. Então, eu faço parte dessas pessoas que querem aproveitar depois. Então, hoje, com o cenário da pandemia e a oportunidade do consórcio, porque o consórcio ele veio para as pessoas que não têm possibilidade de financiar. Então, não tem aquele poder aquisitivo de dar uma entrada alta, então ele vai fazendo uma compra programada. Aqueles que dão o lance, pegam mais rápidos, né? Aqueles que não têm lance, utiliza parte da carta como lance para poder ter 2 chances no sorteio, no lance, como lance fixo. E assim a gente vai adequando tudo isso. Então, até para ajudar a explicar um pouquinho mais, faz um comparativo, a diferença do que seria financiamento e o que seria consórcio. Bom, financiamento, primeiro ele trabalha com juros compostos, tá? E a taxa de juros ela é mensal. Então, gera mais ou menos, vamos supor, para um veículo, 1,98, 2,2, dependendo de como é que está a Selic hoje, né? Porque a Selic, ela baixa e a taxa de financiamento, ela se mantém. Quando ela volta, ela não baixa também com a Selic, a taxa de financiamento. Ela aumenta, porque ela aumentou lá embaixo. Então, hoje está mais caro comprar um carro. E aí, para você fazer um financiamento, você tem que dar 30% de entrada. Se tiver um score bom, o que é o score? É o histórico financeiro, relação dívidas, atrasos, ou se você faz as movimentações bancárias que você é necessário. E se você tiver tudo isso, aí você faz a compra do veículo. Entendeu? Fora que você tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela. No consórcio, não. Você não precisa dar entrada. Ou você paga a primeira parcela. Se a gente for pegar algumas marcas que trabalham só com a primeira parcela e depois você dá o lance, que o que é o lance? Ele é a antecipação de parcelas. Então, aquela pessoa que mais antecipa a parcela é a que ganha o direito de ser contemplado e utilizar e faturar o crédito. Ou a pessoa fica pagando mensalmente, né?
e concorre aos sorteios. Só que qual a diferença? No consórcio, você só tem uma taxa de juros, geralmente tem empresas que cobram 10%, tem empresas que cobram 15%, tem empresas que cobram 20%. E comparado ao financiamento, quando a gente vai fazer o cálculo 48 vezes 1,95, por exemplo, vai dar uma taxa de juros de 85%. Então, você paga 85% ou você paga 20%. E aí, se a gente for nas lojas, as promoções, compre um e leve dois. O financiamento é o oposto. Pague por dois e leve um. Entendeu? Então, o consórcio ele trouxe para tirar, dar a oportunidade de pagar menos, dar a oportunidade à pessoa que não consegue guardar dinheiro também, que tem esse outro porém. Tem gente que não consegue um bem porque não consegue guardar dinheiro e o consórcio ele é uma poupança forçada. Então, a partir do momento que você paga, não tem como retirar, só no final do grupo. E fora que a nossa cultura aqui do Brasil. A nossa cultura é pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto, pagar boleto. Então, quando se converte a isso, você consegue ter uma assertividade de realizar o seu sonho. Então, essa é a diferença entre financiamento e consórcio. Eu queria voltar na linha aqui, eu vou pedir desculpa porque eu já falei que eu sou chato com esse negócio de venda, que eu gosto muito. E eu queria entender, você falou do lockdown, fechou, que foi um momento de maior dificuldade. Como é que funcionou a captação desses novos clientes que já estavam receosos, né? E aí perceberam ao longo do tempo que existia a necessidade de se ter uma segurança. Uhum. Como é que foi a procura? Foi uma procura ativa? Foi receptiva? Vocês foram sentindo o que as pessoas estavam buscando? Vocês foram atrás? Na verdade, o consórcio, ele não mudou a forma de trabalho. Há 6 anos atrás, quando eu iniciei, estava todo mundo migrando para o Facebook, que foi que o Facebook deu a oportunidade de grupos de vendas. E aí todo mundo começou a divulgar. Tanto que eu peguei pendência que só. Pendência é número de cliente interessado, né? Então eu peguei pendência que só, liguei bastante. Então, há 6 anos atrás, antes o consórcio ele está à frente, os profissionais de consórcio eles estão à frente 5 anos comparado a alguns profissionais no Brasil. Então, muita gente que foi obrigado a ir para o delivery, que atende a questão online, por exemplo, pegar os foods, o consórcio ele já faz essa captação online. Então, a gente não teve tanto problema. Tá? Então, a gente só teve que se adequar mais na captação. O que a gente migrou foi para o atendimento online. Porque os nossos atendimentos, eles na maioria eram presenciais em loja e alguns externos. E aí a gente começou a fazer mais vídeos. Nós começamos a fazer mais atendimentos direto com o cliente e tentar passar aquela segurança, mostrando a estrutura e tudo. Né? Então, a gente teve essa roupagem agora e com a pandemia, os clientes que não aceitavam esse tipo de atendimento, porque a gente não era aceito esse atendimento, né? Eles não recebiam de bom grado. Agora eles começaram a aceitar. Por quê? Porque foram obrigados? Não, por causa do jornal. Sentia a necessidade e viu que não tinha jeito, né? Não foi obrigação. Porque o medo seria o mesmo. Sim. Mas quando no jornal começou a disseminar que é seguro, mas você tem que consultar, você tem que fazer isso, mas é seguro. Uhum. Então, nos ajudou a ter esse novo atendimento. Eu acho que acelerou o processo, né, de acesso a esse tipo de conteúdo, porque realmente a gente não tinha uma cultura de fazer muitas, a não ser sites, startups e tudo mais, mas na área de vendas você não tinha cultura de agendar, quando se fala de venda para o consumidor final, né, o B2C, o B2B já faz há muito tempo, mas no B2C já era um pouquinho mais difícil, né, você vender direto para o consumidor final. A pandemia veio acelerar isso aí. Exato. Era uma coisa que a gente previa para os próximos 3, 5 anos e a gente teve que fazer, né, de uma semana para outra quando fechou, né? A gente sentiu isso também lá na empresa que eu tenho de cursos. A gente não tinha curso online e a gente teve que preparar em 10 dias toda uma estrutura, uma plataforma para fazer curso online, que já estava no planejamento, era para o ano seguinte, mas a gente teve que antecipar. Para vocês aconteceu a mesma coisa, não é isso? Pelo que você está me falando. No caso a gente teve que só passar para o atendimento virtual, só isso. Né? As etapas do processo de venda mudaram, continuaram a mesma coisa? Continuaram a mesma, a captação é através das redes sociais, indicação.
Mas vamos supor, toda na questão online, rede social, captação, tem algumas plataformas de vendas. Depois disso, pega o contato do cliente. Depois do contato, você vai entrevistar o cliente, fazer um atendimento para verificar a real necessidade se você consegue ajudar ele. Faz uma qualificação Exato, daquele lead, né? existe cliente que a gente não vai conseguir ajudar e não adianta. Se o vendedor ele quer insistir ali, ele vai perder tempo. Sim. Porque não tem perfil para a gente ajudar. E aí, a gente faz essa qualificação. Depois disso, passaria para o agendamento. Então, quando a gente percebe que não dá para fazer, aí a gente fez um atendimento online. E aí, o que a gente repaginou e fez tudo junto? Eu quero comprar, beleza, então vou fazer um vídeo aqui para lhe atender. Aí já ali a gente já fez mais atendimentos, entendeu? E aí mudou nesse aspecto. Fora isso, sempre teve venda online, sempre teve um envio de contrato, só que aumentou a demanda apenas disso. Então, a gente só sentiu porque teve lockdown, entendeu? Mesmo que tivesse a pandemia, tem que ficar em casa, mas a gente só sentiu porque teve que baixar as portas. Então, o vendedor de consórcio, por exemplo, quem trabalhava em prédio comercial, se fudeu, literalmente. Por quê? Era proibido abrir prédio comercial. E aí, a minha vantagem, que era em rua pública, na minha loja, então a gente conseguia fechar a porta, trabalhar lá de dentro, e isso fazia com que o pessoal ia melhorando. Mas o que o pessoal fez? Começou a fazer isso, migrar para buscar informação, para saber como poderia melhorar as vendas de forma online, como poderia fazer um diferencial, né? Mas aquela pessoa que já estava fazendo isso, tipo, eu fazia isso, meus vendedores faziam isso, não se tiram tanto. Só teve que ter uma nova abordagem, né? Falando do teu time, Rafael, o que você tinha no ano passado, né, e o que você tem hoje em termos de estrutura, de quantidade de vendedores, de representantes? Bom, ano passado, o que a gente teve? Eu estava com, acredito que uns 15 a 20, né, colaboradores profissionais ali comigo. Na verdade, não é colaborador, é parceiro, né, porque eles também são empresários. Eles trabalham pelos seus resultados, né? Então, eu tinha ali um supervisor e tentando promover alguns outros, né? E aí foi que depois houve uma perca de um pessoal, né? Algum pessoal teve que saíram, e eu fiquei apenas com 4 profissionais restando. Então, ali foi o desafio. Você é uma equipe de 20 pessoas para 4. Exatamente, 4 ou 5. E ali eu tive que me reinventar. Por quê? Eu já estava no processo de gestão. Só que quem não chegou de paraquedas, sabe fazer todo o processo. Já sabe o caminho. É voltar ao básico, né? Voltar Voltar a fazer básico. o feijão com arroz, né? Exatamente. E aí foi que a gente começou a fazer o processo. Comecei a fazer, não foi fácil, foi geralmente, teve uns 2 a 3 meses para poder atingir o que está sendo hoje. Então hoje, resumindo, nós estamos com 5 representantes comerciais dentro da estrutura, aproximadamente 40 no total, juntando o setor administrativo, pós-venda e tudo. Temos 2 administrativos hoje também atuando diretamente, e a nossa estrutura ela vem se mantendo ainda aquele perfil com algumas melhorias, porém remetendo à questão bancária, como eu já te expliquei, né? Que a gente trabalha com finanças, então a gente tem que estar remetendo isso. Então, hoje, a minha equipe ela é fantástica, né? Não é só eu, tem uma outra pessoa, outros líderes comigo também trabalhando diretamente, e isso tudo é maravilhoso, porque a pandemia veio, não quebrou meu trabalho. A perda de profissionais, e isso acontece em qualquer cenário, se um empresário não sabe lidar com uma perda, sai, né? Porque tem gente que leva para o lado pessoal, tem gente que leva para o lado profissional. Então sai, porque não vai para ti. E aí foi que dá perda, que a minha esposa até fala que era a última coisa que precisava faltar para mim, eu perder gente. Porque eu já tive depressão no consórcio, eu já fiquei 1 mês sem comer no consórcio, eu já fiquei 2 meses sem receber porra nenhuma, eu já tive que tirar dinheiro de onde eu não tinha, eu nem sabia como é que eu estava, eu queria desistir, eu queria largar tudo, sumir mesmo, literalmente, e eu estava depressivo, entendeu? E o que faltava era isso, perder tudo e aprender a começar de novo. Tanto que eu falava, já cheguei no fundo do poço. E agora
que vir tá top. Só que, porra, veio a perda. E aí fudeu. Porque o custo é alto, manter uma empresa é alto, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? E aí foi que eu tive que voltar pro campo, tive que me reinventar. E a gente começou a fazer um trabalho diferenciado. E depois desses 2 meses, a gente já chegou agora nesse nível aí de 5 representantes dentro de uma estrutura. E trabalhando para poder estar atingindo aí uma meta que a gente tem para poder fazer algo maravilhoso, algo diferente, dar uma base digital para a galera, para eles, porque eles que tem que ser a cara do consórcio. Eu sou a minha marca, podem falar o que for, entendeu? Eu sou a minha marca, eu acredito no meu trabalho, no meu processo. Se o cara não acredita no trabalho dele, no processo dele, o problema é dele. Mas eu sou a minha marca, eu sei o que eu construí, eu sei o que eu passei, podem falar o que for, eu sou foda. Entendeu? Pode ter alguém melhor que eu, mas problema, mas eu sou foda. E a gente vai trabalhando. Então, a pandemia e todo esse processo de perda também veio tudo junto. Veio trazer uma nova roupagem de liderança para mim, que é o tema hoje, né, sobre liderança. Uma inteligência emocional que eu não tinha, era foda. Né, porque vinha ali problema, profissionais, eu era muito estourado, a puta que pariu, era vontade de mandar. O Marconi pegou essa fase que era igual um nazista, bora, ele viu, tanto que eu até quando a gente foi pra CDL, né, eu falei, calma, não vai assim, que teve uma situação lá, como é que foi a situação que a gente tava? Eu não lembro exatamente. Que era uma reunião de números, de resultados. A pessoa estava dando alguns dados lá e normalmente a gente pondera, né? Por mais que a pessoa esteja errada, sim, a gente pondera. A postura do Rafael foi logo de contra-argumentar com a pessoa. Causou um mal-estarzinho ali. Mas também, quanto? Foi uns 3 anos atrás? Faz isso. Faz 3 anos atrás, foi. Né? Aí eu, porra... O processo de liderança eu acho que é um processo de construção, né, cara? Eu também passei muito por isso porque eu enxergava o seguinte... Cara, nunca ninguém mandou eu ir pra rua, nunca ninguém mandou eu captar, nunca ninguém mandou eu pegar o telefone e ligar. Então quero encontrar um outro Laíra, alguém que não faça isso. Esse era o meu primeiro pensamento. Mas a gente nunca vai encontrar, cara. Eu vou encontrar gente melhor, gente pior. Mas outro Laíra não vai. Então meu processo de amadurecimento para poder liderar algum time funcionou assim. Como é que foi contigo? O meu processo... na verdade, eu acho que a gente tem muito em comum. O líder de vendas aí tem muito em comum. Eu também era assim, não precisava de ninguém para me liderar. Eu queria um cara igual eu, só que não tem. Entendeu? Não existe. E a gente muitas vezes acaba boicotando um profissional que ele poderia aflorar e muito pelo perfil dele, só ter uma base nossa. Hoje, o que acontece? O líder, ele tem que dar a base. E o cara vai botar a personalidade dele no trabalho. É claro, você precisa inspirá-lo, você precisa fazer. Porque assim, qual é o papel do líder? É treinar, é contratar, é treinar, é incentivar, é lapidar, é corrigir, feedback positivo, feedback negativo. E só a partir daqui, chegou aqui, essa é a construção. Chegou aqui, eu falo outro palavrão, é o filho da puta que tem que fazer. Entendeu? É ele que tem que fazer. Se você se meter ali, aí você tá querendo um Laíra, tá querendo um Marconi, tá querendo um Rafael. E aí o cara não consegue dar a personalidade dele, o toque dele. Entendeu? Então, nós líderes, aquele líder que quer fazer demais, quer carregar a equipe no braço, gera uma equipe muito dependente, não gera personalidade foda na equipe, né? E não aflorece. Eu aprendi muito com essa perda ser um líder melhor. E tem um livro que se chama A Sutil Arte de Dar o Foda-se. Arte de ligar o foda-se. A arte de ligar o foda-se, O que acontece? Nesse livro, todo mundo acha que dar o foda-se pra todo mundo, tu tem razão de tudo. Não é. É você aprender com os teus erros, aprender com as situações que tá tudo bem, aceitar e melhorar. É meio um foda-se pra ti, não é pros outros. E quem lê o livro vai entender. Entendeu? Então, um líder hoje, ele precisa saber até onde ele tem que ir e depois daí como motivar e incentivar.
entendeu? Eu acho que o maior desafio, né? Desculpa, Marconi, eu acho que o maior desafio de liderar é você construir novos líderes. E na área de vendas, o que é muito complicado é que você, às vezes, quer pegar o melhor vendedor e colocar ele para supervisionar. Aí o que acontece muito, tu pegou um cara que estava bombando aqui nas vendas, só que tu vai colocar ele para gerenciar um time e o cara não tem conhecimento nenhum de gestão. Tu perde um bom vendedor e tem um péssimo gestor. Isso acontece muito contigo também? Na verdade, isso é em todos os cenários. Nem sempre aquele cara que dá mais resultado é o cara que vai saber lidar. Porque para você ser um líder, você tem que... Não é só saber vender, é você saber se relacionar. Que era o que eu não tinha. Eu liderava mais pelo punho de ferro. Entendeu? Era mais um nazista mesmo ali, bora, se não quiser vão embora, xingava todo mundo e entregava. Esse era o meu estilo, só que eu não fixava ninguém. Então o líder, para você saber se aquele cara que está ali entregando resultado, se ele é bom para ser um líder, você vai ter que fazer alguns testes de relacionamentos interpessoais dentro da corporação. Saber fazer testes para verificar como ele consegue resolver problemas, de que forma ele consegue solucionar, se ele se mantém calmo, se ele tem uma inteligência emocional. Olha, gente, inteligência emocional, ela não é você ser zen, tá? Ser um monge, ser um monge executivo, o livro, né? Não é isso. Inteligência emocional é você saber quais os seus limites, até onde você consegue chegar. Então, por exemplo, vamos supor que você está numa reunião e vamos supor que eu não gosto de Marconi, eu sou líder da reunião, não gosto. Tudo que o Marconi fala me estressa. E aí o Marconi começa a falar, começa a discordar. Puta que pariu, começou. Eu, inteligente emocionalmente, o que eu vou fazer? Gente, vamos dar uma pausa? Vamos tomar um cafezinho, tomar uma água? A gente sai, né? A gente sai. Toma um cafezinho, uma água, vai no banheiro, dá uma volta. Aí, quando eu vou me controlar mais, vai baixar os ânimos, não vou estar arara com o Marconi, né? E aí eu consigo racionalmente tomar a melhor decisão para o grupo. Isso é ser inteligente emocionalmente. Só que tem gente que não consegue ter isso. E aí explode, fala que tu tá errado, que não é assim, que quem tá aqui há muito tempo sou eu que sei de todo esse trem. E aí que as perdas nos tornam líderes melhores. Isso é verdade. A gente percebe isso em algumas reuniões também, né? É uma questão de maturidade também, né? Faz parte. E quando a pessoa é estourada nesse sentido, ela de certa forma agride o momento, ela perde, né? Perde aquele momento de conciliação, perde a produtividade, perde até o dia, né? Exatamente. Coisa que é tão valiosa pra gente, né? Sim. Você falou muito sobre questão de entender o momento, aprender. Você passou por muita dificuldade nesse momento de pandemia. Você aprendeu muito. Tem uma nova postura, tem um planejamento para o pós-pandemia? Como é que você vê o teu mercado pós-pandemia? O mercado hoje pós-pandemia é o seguinte, é aquele que se capacita mais. Por quê? É muito difícil liderar pessoas online. Esse foi um grande desafio que os líderes tiveram. Como liderar uma equipe que continue entregando resultado daqui da minha casa e da casa dele. E como tornar isso sustentável? Exatamente. Constante, né? Para que o rendimento não caia. Independente, iria cair, isso é normal. Porque é uma situação nova. Então, até se adequarem, lascou. Mas, nessa questão hoje, depois de tudo isso, o cronograma do consórcio é você se capacitar melhor, você migrar, o planejamento é migrar aos poucos para o digital, e trazer para as pessoas um pouco mais de inteligência emocional, tanto para os vendedores quanto para os líderes, para poder, porque o vendedor ele é um psicólogo. E se você não entender um pouco sobre PNL, se você não entender sobre ler um pouco mais para poder entregar isso para o seu consultor, para o seu cliente, você não tira a venda. Hoje o cliente ele ficou muito mais exigente. Então a forma de se vender, vamos supor, de qualquer jeito, como se fosse qualquer produto, não vai rolar mais. Vai chegar um momento em que, da mesma forma que a gente avançou no profissional, né, avançou na tecnologia, avançaram as empresas, tem gente que está de olho fechado para os clientes.
eles também avançaram. Então, eles têm uma nova postura hoje, uma nova roupagem hoje. Porque agora o que precisa fazer? Preciso acompanhá-los. E o mercado, e o profissional, ele sempre tem que estar um passo à frente do cliente. Só que nesse cenário, o cliente ele ficou junto. E aí, pai, você tem que se planejar. Você tem que ver como é que você pode entregar. De que forma você pode estar mais vestido. De que forma você vai ter mais conteúdo no teste a teste com o cliente. Então, o programa hoje é procurar profissionais. Em primeiro lugar, ter um bom treinamento, uma base de treinamento constante. Porque hoje tem profissionais que não dão mais treinamento na ramo de consórcio. O cara chega, é assim que faz, tchau. E tem vendedor que sai. Você acredita que tem vendedor que sai do ramo e não sabe direito o que é o consórcio? Puta que pariu. Toda semana você faz treinamento? Todo sábado tem que ter os treinamentos. Às vezes pode ter as falhas, mas não pode deixar de acontecer. Um atleta de alto rendimento, por exemplo, o cara que está nas Olimpíadas, ele treina 4 anos para ter uma semana de Olimpíada, né? Exatamente. O jogador de futebol treina a semana toda para jogar no final de semana. E eu não consigo entender como é que o profissional de venda ele não pode treinar pelo menos uma vez na semana para executar um trabalho que ele faz todo dia, né? Exatamente. Então, eu acho esse acompanhamento de treinamento, né? E aí, inclusive, até puxando a sardinha comigo, porque também a minha área é treinamento de vendas, mas isso é muito comum. A gente encontra muitas empresas que nos procuram enquanto consultores para resolver algum problema. E aí a gente vai identificar, ele acha que é um problema de administração, ele acha que... E na verdade não é. É um problema de falta de vendas. Porque se a tua empresa está vendendo, até mal administrada pode ser, mas está entrando dinheiro no caixa, a tua empresa ela não tá no vermelho. Sim. Então, o processo de venda, ele é o coração, é claro que todos os departamentos são importantes, mas o nome do podcast é Papo de Consultor. Eu acredito que muita gente dentro do consórcio não se vê como um consultor ainda. Como é que tu faz para que eles criem essa perspectiva de que eles estão ali para dar uma consultoria ao cliente deles? É justamente nos treinamentos, né? Eu falo muito que... O que eu falo para os meus meninos? Eu falo assim, eu não vou fazer vocês vendedores. Vocês não serão vendedores comigo. Vocês serão profissionais do consórcio. Aonde vocês precisam aprender toda essa base para poder você trazer solidez. Porque eu sou da raiz, eu sou vendedor de consórcio raiz, eu não sou Nutella, não. Eu digo para eles, cara, os meninos de hoje só é assim, assim, pronto. Não, eu pego toda a base, e nessa base que eu faço, eu vou orientar como é que de fato se vende consórcio, como é que de fato se faz o cálculo, o que ele precisa entender sobre financiamento, que o nosso maior concorrente é o financiamento, entendeu? Porque o consórcio ele não é o fim para o cliente, ele é o meio. Então a gente tem que entender toda essa base, só que é nos treinamentos que a gente começa a orientar e explicar. Você não é um vendedor, você não é um tirador de pedido, você é um profissional do consórcio. O profissional do consórcio ele tem que ter um leque de conhecimento em todas as áreas para poder entender e atender ao cliente. E, cara, se tu aprender a vender consórcio, porra, tu é foda. Me dá isso aqui. O de baixo, o papel. Vou fazer uma demonstração. Eu vendo isso aqui, cara. Venda. Eu vendo papel. Eu vendo um contrato. O cliente não tá vendo bem. Então, o cara que é profissional de consórcio, se tu não te acha foda, pai, tu é foda. Puta que pariu, tu é. Porque tu vende um papel, um contrato. É um bem intangível, né? Exato. Então, para você chegar a este nível, para o cara chegar a este nível, e uma venda, é claro, com qualidade, certo? O cara é bom. Uma coisa é tu sair de casa para comprar um celular, tu vai, tu pega o celular, tu olha, tu vê a configuração. Outra coisa é tu pegar e pensar em algo que tu vai ter daqui a um tempo, que tu precisa primeiro investir bastante. Mas a questão de treinamento, Rafael, e disso que tu tá falando, não é só de você afiar o machado, afiar suas ferramentas, é porque a venda, a consulta, né, a consultoria, ela só se dá a partir do momento em que gera uma relação de confiança. Exato. Em que teu cliente confia em ti. E a confiança, ela vai vir se você for um especialista. Ou seja, quanto mais conteúdo você absorver, e às vezes é um conteúdo que não tem nada a ver com consórcio, é uma outra coisa, mas tu lendo um livro novo, tu consegue fazer algum link com a tua profissão. Com certeza. Então, uma dica que eu sempre dou é não esperar só que a empresa possa te oferecer um treinamento. Que você busque de maneira
autônoma, porque, cara, tem gratuitamente aqui, né? Assiste os podcasts daqui do Papo de Consultor, porque tu vai consumir, né, esse produto. Então, ter acesso à informação é muito fácil. Não espera só que a tua empresa proporcione, né? E você que é gestor, não espere também, né, que o seu time só procure de maneira autônoma, ofereça isso para ele também, né? Também tem essa deficiência. Muitas vezes a gente só quer cobrar do consultor. Mas é porque também, se você não se cuidar como líder, você entra numa zona de conforto. E aí você só quer que a pessoa... porque eu fui atrás, tu também tem que ir atrás. Porque eu fui atrás, porque eu dei o meu jeito, tu também tem que... Não é assim. Aí entra aquele ponto que você falou, não vou achar um Laíra, não vou achar um Marconi, não vou achar um Rafael. Eu tenho que dar para ele, pelo menos, o gosto. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Eu não gosto de dar doce para ele. Mas, porra, quando a gente coloca um chocolate, ele fica enchendo a porra do saco que quer o chocolate. Ele é viciado em bolacha creme crack. Ele é fitness. Ele só come creme crack. Se der um recheado, ele não come. Vai dar um creme crack. Ele fica direto. Se a gente der ele quer toda hora. Então, nós, como líderes, somos os responsáveis por dar uma fatia do bolo para ele e aprender depois fazer o bolo. Entendeu? Então... tem que ter esse posicionamento na questão da liderança. O que eu encontro muito no mercado, Rafael, também, é o gestor que contrata, e deve acontecer contigo também, Marconi, o gestor que contrata para fazer algum treinamento específico, e aí eu pergunto, você vai participar do treinamento? Ele fala, não, é só para o meu time, é só para o vendedor. Ele acha que ele não precisa de treinamento, só que na verdade, né, para mim, enquanto treinador, é bem melhor que treine só os vendedores, porque a rotatividade é maior. Mas para a empresa, é muito mais fácil você treinar um gerente, ou é mais fácil tu treinar 20 vendedores, onde a rotatividade de vendedor é maior, o turnover é maior, o gerente ele fica mais tempo na empresa. Então, quem exerce a função de gerente é quem mais precisa se qualificar. Eu sempre digo que para liderar alguém tu precisa ter conhecimento técnico, ou seja, tem que saber fazer, mas tem que ter conhecimento gerencial. Então, já aconteceu muito comigo de um gerente vir chamar minha atenção, pô, Laíra, não sei o quê. E eu falei, pô, esse bicho não entende porra nenhuma do que ele tá falando, nunca vendeu nada na vida, como é que ele tem que dizer o que eu tenho que vender? Né? Então, você precisa saber fazer, mas precisa também saber gerir, saber passar esse tipo de conhecimento. Então, não acho que por você ser gerente ou supervisor, você tenha que deixar de treinar. Você é quem mais precisa treinar. Assim acontece, tem um treinamento separado lá para os supervisores, Rafael? Olha, não. A gente não tem ainda um treinamento separado para os supervisores, porque o nosso trabalho ele é muito em ação. É execução de vendas, né? Então, há essa carência, assim, hoje no mercado de consórcio, trazer algo só para os líderes. Sim. Algo para poder estar desenvolvendo. É justamente isso. Eu até dei uma sumida um pouco na rede social, porque justamente eu estou trabalhando num novo projeto para poder trazer mais consolidação de liderança no consórcio, né? Mas o que acontece? Sobre a questão que você falou, sobre o líder, ele tem que aprender, o dono da empresa tem que aprender. Sim. Quando você foi lá dar o treinamento, eu estava lá. Eu não saí. Eu só saí se tive alguma coisa para resolver, porque eu quero saber para mim. Eu quero aprender algo novo. E se você traz a mesma coisa que eu já sei, só vai reforçar que realmente aquilo que eu faço está certo. Sim. Né? Porque tem muita gente que é ignorante. Não vou aprender porque eu já sei tudo. Cara, vai. Se tiver tudo ali, eu sei falar isso. Então tá certo. Tanto que os vendedores, quando a gente pega... Assim, não, mas o fulano já falou, o Rafael já falou isso para mim. Mas eu tô ouvindo de novo dessa outra pessoa. Então sou vagabundo, não tô trabalhando. Né? E aí, se a gente, como gestor, nós temos que entender três P's. Né? A regra dos 3 P's. Produto, processo e pessoa. Né? A gente consegue ter um bom resultado entre a questão de gestão e liderança. A gente consegue ter bons resultados quando a gente consegue ter a qualificação de todos esses 3 P's. Produto é bom, né? Tá tudo certinho, o consórcio ele vende bem, porra, ele cresce todo dia, todo mês. Todo mês bate recorde o consórcio. Eu tenho um bom processo de vendas. Como é que está o meu processo de vendas? Como é que se dá a logística para esse processo? O líder ele tem que se perguntar isso. Se ele acha que é só dar um treinamento de 1 vez, 2 vezes, rapidinho para o vendedor, joga ele lá. Não é, tem que ver se ele está executando o processo, o que você passou. Então, eu costumo dizer para os supervisores, líderes, chega, olha, vem cá, você é supervisor? Supervisão significa supervisionar a ação. E não apenas jogar ali e trabalha. Então, você vai ter que verificar se o processo está correto. Depois disso, as pessoas.
se você tem profissionais que de fato estão vestindo a camisa, que estão se dedicando, se você tiver esses 3 P's equilibrados, cara, você vai ser uma máquina de produtividade dentro da tua empresa, independente de qual seja o ramo, seja vendas, seja delivery, seja alimento, seja o que for. Então você tem que se atentar a esses 3 processos, esses 3 P's, na verdade, para você poder estar entregando, entendeu? Perfeito, cara. Muito boa a colocação. O vendedor ele já é visto como uma pessoa, né? Eu sempre falo isso nos treinamentos, que o vendedor ele já é visto como alguém que quer tirar 2 coisas, ou o teu tempo ou o teu dinheiro. Né? E quem é que não valoriza tempo e dinheiro? Com certeza. Então, se a gente for comparar um jogo de futebol, Marconi, o vendedor é como se ele iniciasse a partida já perdendo de 1-0. Né? Como é que ele empata, como é que ele vira o jogo? Cara, gerando confiança, estabelecendo que ele é um especialista. Né? Por exemplo, costumo dizer, se tu for para o médico e numa consulta o médico fala, pô, Marconi, saindo daqui tu tem que tomar esse remédio, ele custa R$1.000. Tu vai falar, porra, R$1.000, mas se tu não tomar, tu morre. Tu não vai discutir com o médico. Tu vai falar, porra, o cara sabe o que ele tá falando, tu vai sair dali e vai procurar um remédio para tu tomar, né? Quando você é um vendedor especialista, é a mesma coisa. O teu cliente vai fazer aquilo que você está direcionando, mas para isso você tem que ter conhecimento técnico, você precisa estudar, não esperar só da empresa, buscar, né, de maneira autônoma. E é como eu disse, eu gosto muito de falar sobre vendas e é um prazer grande estar aqui contigo, Rafael, e a gente gosta de falar com pessoas que estejam à frente e que tenham resultado satisfatório para mostrar, né? Tem muita gente no mercado que fala por falar e é bom a gente ter alguém aqui que saiba do que realmente está falando. Marconi, a gente está encaminhando para o final. Já? Tá cedo. Essas coisas não se aprende na faculdade, né? Não. Eu acho que é uma necessidade muito grande, porque a faculdade, como você mesmo falou, e tem um fundo de razão, a faculdade não te ensina para o mercado. Vou falar pela minha área. Sou formado em contabilidade. A maioria das pessoas que estão assistindo conhece minha formação. Fui para a área de auditoria e perícia. Meu mercado é em volta desse nicho. Nós relacionamos com a área jurídica, a área de administração. Enfim, eu não tenho afinidade com esse tipo de conhecimento na faculdade. Eu fui ter no mercado. E é uma demanda muito grande, né? Porque se imagina, você tem 4 anos, 5 anos de formação... Você conhece a parte técnica do teu produto, do teu serviço, e quando você vai para o mercado você não sabe vender. E é frustrante ver colegas que não conseguem apresentar um produto que é bom, sabe? Porque não é apenas ser bom. Se você não consegue apresentar, você não vai vender. Aquele produto não vai estar no mercado. E isso não é raro de se ver. Na verdade, isso é comum. Eu acho que as vendas deveriam ser muito mais presentes na academia também, na faculdade também, porque ela complementa o todo que você aprende ali, né? Eu tenho uma amiga, Marconi, da tua área, que eu conversei com ela essa semana, e ela falou, poxa, Leire, consegue alguma coisa para mim? Eu tô fora do mercado. Eu falei, pô, mas tu te formou recente agora, em contabilidade? Ela falou, me formei, Leire, mas sabe quando tu te forma? E aí tu vai pro mercado? Tu não sabe o que fazer? Uhum. Né? Porque a academia, a universidade, eu também primeiro comecei a trabalhar, eu fui ser vendedor para depois procurar uma formação. Eu acho que a faculdade ela é muito importante no sentido de ela te abre portas. Ela não te garante lugar nenhum, né? Tem algo nesse sentido? Você conhece algum tipo de formação que abrace esse tipo de conhecimento? Aqui no Brasil não. Nos Estados Unidos até tem dentro de Harvard, né, uma graduação na área de vendas. Existe edtechs hoje, né, empresas da área de tecnologia que te fazem uma formação, né, da área de vendas. Né? Existe bastante coisa na internet que faz isso, pós-graduação também. Mas não tem. Eu acho que deveria ser uma disciplina em qualquer área que você exercesse, porque qualquer atividade que você exerça, você é um consultor, você é um vendedor. Né? E realmente a academia não te prepara para isso. Rafael, a gente quer agradecer a tua participação aqui. A gente já está encaminhando para o final, a gente poderia ficar falando até amanhã, mas eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está vendo a gente agora, para quem vai ver depois. E, cara, novamente, obrigado por aceitar o convite. Pode contar com a gente vai querer falar mais contigo outras vezes aqui. Dá até vontade de não parar, né? Dá vontade de entrar a noite toda. Mas desde já, Marconi, muito obrigado mesmo, né, cara? Acho que não foi por acaso a gente se encontrar lá atrás, né? Sempre a gente está ali com contatos, é muito gratificante. Estar aqui para mim, nossa, é um orgulho. Para mim mesmo, tenho muito orgulho, porque se eu não tivesse
acrescentado algo bom ou mostrado algo bom para você e para você quando você foi lá na minha empresa, não estaria aqui, né? Acho que não é qualquer pessoa que vem aqui sentar na frente de vocês, são pessoas que de fato vêm entregar algo bom. Então, muito obrigado por ser meu amigo, muito obrigado por estar comigo, obrigado também por ter ido lá. Eu que agradeço. E galera, eu quero deixar um recado. Cara, se você for bobo, se você for tolo, se você for mimado, você nunca vai ser líder na tua vida, tá? Tô falando ali pra câmera, que sei que você vai rodar ali depois. Você nunca vai ser líder. Porque ser líder não é fazer a sua vontade. Ser líder é servir e atender a expectativa que as pessoas necessitam. Porque a responsabilidade de um líder, independente sendo no consórcio, ele sendo nas vendas, ele sendo aonde for, a liderança é tirar resultado de pessoas. Então, se você não entende que você é o responsável por tirar o resultado, você não é líder. Você é um chefe. Então, você precisa ter vários leques. Você precisa se atualizar. Você precisa aprender mais. Você precisa ter inteligência emocional. E, mais uma vez, repito, inteligência emocional não é ser zen, não é ser o papa. Tá? Eu sou filha da puta, estourado pra caralho, tanto que eu falo palavrão pra porra, mas quando chega uma situação eu sento, vamos lá, o que tem que fazer? Eu até nem me conheço, até acho graça, mas eu quero que vocês venham entender que se vocês não conseguem trabalhar nesse roupagem, vocês não vão conseguir evoluir. E pra finalizar, foi algo que só não tô lembrando, acredito que foi o Paulo Vieira, ele que fala. As habilidades que te trouxeram até aqui, eles não vão te levar ao próximo nível. Eu não lembro qual é o cara que fala. Então, o que você tem hoje, o que você conheceu hoje, foi o que te trouxe até aqui. Lembra que você iniciou como vendedor? Você não sabia de porra nenhuma. Você teve que aprender. Entendeu? Agora, o que acontece? Você aprendeu, você já sabe executar, tirar resultado, certo? E te trouxe esse nível. Você virou, com esse nível, um líder. Agora, para você ser um líder foda, tu vai ter que ser o mesmo processo como vendedor. Você vai ter que passar por todas as etapas, você vai ter que desenvolver de novo, você vai ter que buscar conhecimento para que você possa ser um líder melhor, você possa entregar seus números e nunca perca a essência. Se alguém fala para você que você não consegue, porra, eu não sou melhor que você, o Marconi não é, Laíri não é, porque a gente tem 2 olhos, só se tu for cego de um lado. Tem um nariz, 2 ouvidos, 2 pés, 2 pernas, 2 braços e um cérebro. Cara, só não faz quem não quer. Então, para de reclamar, velho. Tá foda pra todo mundo. Vocês viram aí quase que eu fechei a porra da minha empresa. E tá lá, perdi todo mundo. Ficou com 4 pessoas, agora tem quase 40 de novo. Porra, vão se fuder. Pô, tem muito hoje, geração Y, que tá querendo tudo fácil. Vive a tua vida ao extremo e para de achar que tudo vai cair do céu. Então esse é o recado que eu tenho para dar para os líderes. Recado para quem está querendo ser foda. É desse jeito que tem que ser. Para de chorar. Se estão falando de ti, nem liga. Faz o teu trabalho e seja incrível. Beleza? Beleza. Que legal. É isso. Esse foi mais um Papo de Consultor. Quero agradecer também ao apoio da agência Sync, que faz esse programa acontecer. Muito obrigado pela parceria. E é isso, Marconi. É isso. Muito obrigado, Rafael. Foi um bom papo. E vamos ter outros, com certeza. Até a próxima. Valeu, tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau.